Tudo bem, gente? Professor Fernando aqui para mais uma aula, falando com vocês algumas curiosidades sobre as constituições brasileiras. Gente, lembrando, estamos falando de curiosidades, nós precisaríamos de uma aula ao vivo com vocês e eu para nós podermos destrinchar essa Constituição. Mais algumas curiosidades para vocês. Muito bem, gente, a nossa segunda Constituição oficial foi a Constituição Republicana. Eu tenho aqui, ó, minha colinha, tudo bem? A Constituição Republicana, tudo bem? Ela foi promulgada em 1891. Promulgada, sim, porque ela foi feita por uma Assembleia Constituinte. Então, quando uma Constituição é feita por representantes populares que vão falar a verdade, em 1891, os representantes populares não necessariamente representavam toda a nossa população, ou sequer todos os interesses da nossa população, tá? Mas a questão é que ela foi feita por representantes do povo e não por um soberano, então é uma Constituição promulgada. Então ela foi feita, tudo bem, pela nossa Assembleia Constituinte, tá? E ela veio em resposta ao fim da monarquia no Brasil, quando, certo, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República ao fim do Império, tá, de Dom Pedro II. Em resposta disso, nós tivemos essa Constituição que oficializou o nome do Brasil como Estados Unidos do Brasil, na ideia de federação brasileira. Então você tem a difusão do poder, tá, e o fortalecimento do poder dos governadores e dos estados membros oficializados nessa Constituição. É interessante notar que essa Constituição, tudo bem, ela dava direito a voto para a população. Porém, esse direito a voto era um tanto quanto complicado e muito criticado, porque ela dava direito a voto aberto. O que é um voto aberto? O voto aberto é quando você entra numa sala e proclama o seu voto. Mas, professor, isso é um problema? A gente garante o sigilo de votação, tá? Para a pessoa se sentir livre para votar em quem ela quiser, sem os outros julgarem ou saber quem está votando. Essa história de você ficar aí na internet julgando as pessoas pela opinião política delas é errado. E a nossa Constituição garante o sigilo ao direito de voto, porque nós temos liberdade de consciência. Nós não podemos ditar para a pessoa o que ela concorda ou não concorda politicamente. Cada um tem a liberdade de acreditar no que acredita. Mas você colocar o voto aberto, você pode incentivar políticas como, por exemplo, o voto do cabresto, que muitos falaram que foi oficializado nessa Constituição exatamente pelo voto aberto. Por quê? Porque as pessoas vêm, certo? E sabem quem você votou. Então, se você não votou, por exemplo, vamos dizer que você é um trabalhador da terra, o seu chefe é um candidato, tudo bem? E você vai lá proclamar seu voto e ele descobre que você não votou nele. Existe grandes chances de você ter o seu emprego em risco. Ai, professor, isso é errado. Eu sei que é errado. Então, para não abrir possibilidade, o que a gente faz? A gente faz o voto secreto. Essa Constituição também oficializou o habeas corpus. Não, professor. Existia habeas corpus durante o Império? Sim, existia habeas corpus durante o Império. Foi um caso famoso, tá? Tudo bem? Que o imperador que negava habeas corpus, depois de ter tido um erro judicial, começou a aceitar habeas corpus, tudo bem? Mas essa Constituição oficializa em seu texto ao habeas corpus. Então a gente tem aí uma grande evolução constitucional. Outro fato muito interessante que a gente tem nessa Constituição, tá, é que ela é a Constituição do famoso governo café com leite. E é isso que normalmente nós ensinamos nas escolas. Governo café com leite. Desculpa o barulhinho ali fora. Governo café com leite, onde você tinha uma divisão de poderes, onde em um mandato
o Partido Republicano Paulista, São Paulo, Café, certo, assumiu o governo, e no próximo mandato de 4 anos você tinha o Partido Republicano Mineiro, o Leite, assumindo o governo. Então, na época de São Paulo, o Partido Republicano Mineiro, que também era muito poderoso, apoiava São Paulo para a presidência. Na época de Minas, o Partido Paulista apoiava Minas para a presidência, e aí a gente tinha o governo Café com Leite. Por consequência, tudo bem, a gente vê que as políticas públicas governamentais da época eram totalmente é exagero meu, mas em grande parte direcionadas à lavoura do café e também a agropecuária, o leite, muita coisa sobre também açúcar lá no Nordeste. Então essa Constituição, por ser feita por grandes proprietários de terra, você via que ela dava uma grande autorização para eles agirem, tá, com agropecuária nos seus interesses, tudo bem? A última curiosidade que eu quero falar sobre essa Constituição é que os primeiros 8 anos dessa Constituição, a gente vai chamar esse período, tá, de República da Espada, por causa que os 2 primeiros presidentes da República, certo? O nosso primeiro presidente da República, tá, Deodoro da Fonseca, e o próximo também, o general Joaquim Floriano, eram militares. Tá? Então a gente chamou isso de República da Espada nesse período de transição entre a monarquia e a república. Tá? Então essas são as nossas principais curiosidades sobre a segunda Constituição do Brasil, a Constituição Republicana, que vai ser derrubada, tudo bem, na Revolução de 1930 com Getúlio Vargas, e a gente continua daí. Falou, galera!